Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Ceará, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre mais uma derrota do Ceará, desta vez para a equipe do Atlético Goianiense. Era, na verdade, uma partida muito complicada, eu falava antes disso, no vídeo que eu falei sobre o Ceará e as chances do Bolsonaro de permanecer na primeira divisão. Eu falava sobre a dificuldade nesse jogo. O Dragão luta muito pela sua permanência, é uma equipe que dificilmente vai ser rebaixada, né? E acho até que a briga talvez não seja contra o Atlético Goianiense, talvez a briga seja com outra equipe. Se realmente o Ceará for permanecer na primeira divisão, mesmo se ficar na primeira divisão, talvez fique, por causa do Coxa, que também tem uma tabela muito mais tranquila do que a equipe do Ceará, além do fato de que hoje está na frente, tem mais ponto, hoje inclusive somou ponto, nessa rodada somou ponto em relação ao Ceará, e o Ceará empatou enquanto o Ceará perdeu, né? Então, o Atlético Goianiense realmente dificilmente perderia esse jogo. O Atlético Goianiense vai ter uma parada muito complicada no Morumbi contra o São Paulo, mas eu acredito que eles vão encarar esse jogo como uma finalíssima e podem perfeitamente conseguir o empate no Morumbi, que não deixa de ser um resultado interessante para o Dragão, né? Já que pode mais à frente conseguir aí essa pontuação necessária. Na minha opinião, não deverá cair o Atlético Goianiense e a equipe de Vozão vai ter que lutar muito e contar aí, por exemplo, com esse sucesso do Curitiba para conseguir ficar na primeira divisão, né? Hoje perdeu, e perdeu tomando um gol rapidamente ali no jogo, ainda na metade do primeiro tempo, ou seja, teve todo o tempo do mundo para conseguir uma reação, e essa reação não apareceu, né? A gente tem a impressão de que a equipe que estava jogando no segundo tempo era melhor do que a do primeiro tempo. Se isso é verdade, é complicado, porque em tese os jogadores do segundo tempo estariam muito mais cansados, aqueles que estavam em campo desde o primeiro tempo estavam muito mais cansados. Se a equipe se postou melhor, se comportou melhor no segundo tempo, é porque provavelmente, né, o técnico tem um problema aí para saber qual é a melhor equipe, no caso, né? O que mais espanta é ter tanto tempo para jogar, para treinar, para estudar o Atlético e não conseguir apresentar uma receita razoável para levar a equipe à vitória. Realmente não dá para entender. Não dá para entender a equipe jogando com essa lentidão, com alguns jogadores aparentemente ali não querendo muita coisa, né? Jogadores ali mais ou menos ali tentando, esperando, né, o tempo acabar. Né? A gente percebe, contudo, para a escalação, já olha para a escalação e percebe que a coisa é difícil, é complicado, é um sofrimento. Ele me inventa de novo, né? Três zagueiros ali, no caso, ele coloca o Vitor Luiz zagueiro. É aquela coisa impressionante, ele não consegue ser pragmático, é impressionante. Todo jogo apresenta uma pardalice, é o típico professor Pardal. É claro que todo mundo sabe que o grande responsável pelo que está acontecendo é o Robson de Castro, mas o técnico tem que se ajudar. Ele não se ajuda. Né? O Robson é tão culpado, né? Tão culpado, que o Lúcio consegue estampar isso na cara de todo mundo com esse trabalho horroroso que ele vem fazendo. Ele precisa entender, neste momento, ele precisa de pragmatismo. E não de invenção, gente. Não é hora de inventar. É impressionante como ele não consegue entender isso, gente. É impressionante como ele não consegue entender. Já nasceu como técnico, primeiro trabalho, mostrando que é um técnico horrível. Agora, ele só é técnico por causa do Robson. Então, qual é a ideia dessa linha de três com o Vitor Luiz? Em tese, o Luiz Otávio Messias daria uma segurança ali, né? Você desloca ali o Messias para aquele setor mais à direita ali, tendo no Paraíba como esse jogador que vai fazer essa ultrapassagem em velocidade, né? Então você tem ali o Luiz Otávio, enfim, você tem uma zaga que, em tese, gera segurança, porque você teria proteção, o retorno, quando precisasse, do Richarlison ali, e até do Guilherme para ajudar, né? Mas também essa proteção dos volantes daria para o Vitor Luiz aí uma saída melhor, né? Poderia deixá-lo mais tranquilo para fazer uma saída de jogo melhor, ter essa bola, fazer lançamento, como se a equipe do Atlético Goianiense não fosse gerar uma forte marcação ali ao Vitor Luiz, como se o Vitor Luiz tivesse essa competência toda para ser um cara para fazer essa série de bola tão qualificada assim, né? Como se o Vitor Luiz, né, merecesse esse tipo de coisa pelo que ele vem jogando também no Ceará, todo esse protagonismo, né? E o resultado é isso, né? Essa, né, que a gente viu aí, não funcionou, né? Então, em tese, ele faria essa série de bola, essa bola chegaria ali para o Bruno Pacheco, que também faria essa ultrapassagem e levando essa bola para o Mendonça, né? Então, o Bruno Pacheco, assim como o próprio Guilherme, seriam os receptores para o passe do Vitor Luiz. Então, a gente tem uma saída em processo aí. Essa foi a ideia do Lúcio. Se ele treinou isso durante a semana, ele não sabe treinar, nem mesmo ele sabe comandar um time em treinamento, porque foi um horror.
total, não funcionou, né? A gente via, de novo, o meio de campo que não funciona, né? Os volantes que não estão funcionando. Acho até que o Guilherme, pelo que está jogando, está jogando muito com o nome, e somente o nome, nada mais, né? Essa história dessa insistência com o jogo, eu não me entendo. Acho que pode pensar no Yuri Castilho, porque não o Yuri Castilho ali como titular em algumas situações. Por que não? Né? Pensar no Yuri Castilho e outros jogadores, não. É porque tem que ser quem? Tem que ser o jogo. Porque o jogo tem nome, o jogo do Corinthians, João Grandalhão, vai fazer um golzinho de vez em quando tal. É um erro. É um erro. Não tá jogando bem, não tá jogando nada, não tá conseguindo. Não está conseguindo, né? Então, as substituições, às vezes, nem sempre são as melhores. A insistência com alguns jogadores, por exemplo, o Eric poderia, talvez, receber um pouco mais de oportunidade, entrando um pouco mais na equipe, né? O Yuri também, né? O Yuri poderia até ter começado essa partida, por que não? Mas o Lúcio, enfim, não está conseguindo. Não está conseguindo. Infelizmente, não está conseguindo. E a equipe não tem... Assim, gente, quando chega na cara do gol, a equipe não... bola para lá, bola para cá, tal, fica penteando a bola, mas não chuta. Né, Vina? Não chuta. E quando chuta, ou quando tem outro tipo de finalização, nas duas situações, né? Cabeça, chute e tal, a bola geralmente vai para fora. Alguém precisa apresentar o gol, né? O arco ali para esses jogadores, para ver se eles conseguem chutar no gol. É inacreditável. É inacreditável. O time contudo, tão ruim assim como algumas pessoas estão falando. Vamos lá, as estatísticas mostram que a equipe do Vozão teve 12 finalizações por gol, o mesmo número do Atlético Goianiense. O Atlético teve 5 finalizações corretas, o Ceará teve 2. Essas 2 finalizações corretas dentro dessas 12 mostra claramente que a equipe não tem trabalho ofensivo, não tem qualidade ofensiva. Essa qualidade ofensiva não é que falta qualidade, né, necessariamente para jogadores. Né? Aí eu vou retomar já essa questão aí, se o time é tão ruim assim. A questão é que falta treinamento, não há padrão tático. A equipe não sabe se comportar com a bola. O Lúcio não sabe ainda o que ele quer como técnico. Ele não sabe, por exemplo, se ele quer ser um técnico de posse de bola, um técnico sem a bola. Hoje, por exemplo, ele jogou com a posse de bola. Talvez não fosse o caso. Talvez fosse o caso de dar um pouco mais de espaço para o Dragão. Não, a equipe hoje jogou com a posse de bola. Claro, a equipe hoje teve ali um gol no primeiro tempo, precisou jogar um pouco mais, né? Mas quando tem a posse de bola, não sabe jogar. Não tem variações no campo de ataque, sabe? Não tem, as transições são muito lentas. Você tem ali jogadores projetados para o fundo do campo, quando isso acontece é uma tragédia. É uma tragédia. Não vão, o jogo ainda não é tão profundo como precisava, né? Então, assim, falta variação. E quando falta variação, o problema é do técnico. Ele quer que a equipe seja ofensiva, ele quer que a equipe tenha posse de bola, mas ele não sabe treinar a equipe para ser ofensiva e para ter posse de bola. Então ele fica inventando. Inventa aqui, inventa ali, e o tempo está passando, o time não ganha de ninguém, voltou a ser derrotado, né? Depois de alguns empates, consegue uma derrota aí bem complicada. Eu achava que o Atlético não perderia mesmo esse jogo, mas eu esperava que pelo menos um empate acontecesse. Agora o Atlético ficar 1 ponto apenas do Vozão, e na minha opinião não vai cair. Apesar de ter um jogo complicadíssimo contra o São Paulo no meio de semana, para mim, dificilmente cai. E o que fazer agora, gente? Este é o ponto. O que fazer agora? É melhor manter o último? É melhor mandar embora nesse momento? Qual é a questão? Mandá-lo embora não vai trazer, na verdade, não vai gerar aí um efeito completamente assim, nebuloso, horroroso para a equipe, porque o outro treinador, ou mesmo o auxiliar técnico, teria condição, por exemplo, nesse momento aí, um ou outro teria condição, por exemplo, de fazer a equipe jogar, enfim, poderia se adaptar rapidamente, fazer a equipe ganhar, jogar melhor pelo menos? Talvez não. Talvez não teria. Agora, com o Lúcio vai ter. Com o Lúcio vai ter condição de jogar melhor? Vai ter condição de reverter esse momento tão complicado? Esse é o ponto. Será que com ele não é a mesma coisa do que trocar ele para um outro? E se trocar ele para um outro, talvez essa mesma coisa não gere um efeito mais positivo? Porque os jogadores parecem desanimados também em alguns momentos, né? Parece que os jogadores entregaram um pouco os pontos, né? E vamos então fazer responder aquela pergunta. O time é ruim assim? O time é ruim. Para você o time é ruim? Para mim. Não é um time bom, mas não é um time tão ruim assim. Este é o ponto. Tem muito clube aqui do Sudeste que estão interessados em jogadores do Ceará. É isso mesmo. O Sobral, por exemplo, São Paulo, o próprio São Paulo já se manifestou interessado no Sobral. Outro time aqui do Sudeste também. Né? Então, não é um time ruim. Se você olhar para cada um individualmente, você vai perceber que os zagueiros, lentos que sejam, né, eles são zagueiros que poderiam jogar em outros times aqui do futebol brasileiro também, da Série A. O problema, na verdade, é que não há organização para que esses jogadores joguem bem. Nós não temos um time
né? Nós temos ali uma amontoada de jogadores. E o pior é que cada jogo vem algo diferente. Agora o Vina voltou, e voltou para... Foi a volta do que não foi, né? Ou, enfim, é horroroso também. Mas é absurdo também jogar somente nele essa responsabilidade. A responsabilidade, assim, se é para falar do jogador, todos estão mal. Agora, se todos estão mal, isso também é problema tático, é problema do time, né? O time faz com que o jogador também fique mal quando ele não tem padrão tático. O Mendonça tá jogando bem? Tá conseguindo jogar bem? É o mesmo, por exemplo, de 10 rodadas atrás? Exato, gente. Então, o que acontece? O time todo, os jogadores estão muito mal em campo porque eles não conseguem, provavelmente não estão entendendo o que o Lúcio quer. Porque certamente o Lúcio talvez não saiba o que ele quer, né? Porque ele estava ali se preparando na vida para ser um treinador de futebol, né? E aí, de repente, vem um maluco, aparece um maluco do nada e fala, não, agora você é técnico de futebol. E dá um clube para ele treinar. A maluquice foi muito grande. Ele, que é um doido também para aceitar um negócio desse, aceitou, né? Também por ego, né? E agora, nesse momento, ele não acordou ainda, não percebeu que essa carreira dele, quando começou, já está em jogo, e ele não consegue ser pragmático. Ele não consegue, não entende o que está acontecendo. Ele não entendeu ainda. Não adianta na declaração e falar assim na coletiva de que a culpa é minha, porque está acontecendo, vamos trabalhar né? Você está entendendo, gente? É isso. É um fracasso atrás de um fracasso. Agora, tem condição de ficar? Tem, mas a luta neste momento, na minha opinião, não é mais contra o Atlético Goianiense, porque Cuiabá também não ganhou na rodada. Esquece Cuiabá, já está rebaixado. Já está rebaixado. Avaí, Juventude, já estão rebaixados. O Cuiabá também não tem personalidade futebolística para ficar na primeira divisão, deverá ser rebaixado também, né? Então a questão aí não é sequer o time do Cuiabá, né? E também não é, na minha opinião, o time do Goiás, né? E também não é o time do Atlético Goianiense. Coritiba. É o Coritiba. E aí, para isso, a equipe do Ceará vai ter que torcer pro Fortaleza. É isso mesmo, na quinta-feira. É isso. Eu não torço pro Fortaleza de jeito nenhum. Tá, você quer cair para a segunda divisão, é isso? É isso que você quer? Tem que torcer pro Fortaleza contra a equipe do Coritiba. E depois tem que torcer pro Fortaleza contra o Atlético Goianiense também. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque se precisar do Ceará, esquece. Se depender do Ceará, e olha, não depende só, né? Porque como o Coritiba está à frente, o Ceará precisa fazer a sua parte e torcer para que o Coritiba não faça a sua. Para isso, precisa torcer pro... Vai precisar torcer sim, para que a equipe do Fortaleza, né, vença a equipe do Coritiba. Eu sei que é complicado, é difícil, mas é uma dura situação aí para os torcedores do Vozão, né? Isso implica aí a permanência ou não da equipe na primeira divisão. É difícil, é muito complicado, mas torcer para o Fortaleza contra o Coritiba é o maior problema que os dirigentes e essa comissão técnica, essa aí, entregaram para vocês, torcedores e torcedores do Vozão, neste momento? É o maior problema? Será que é o maior problema torcer para o adversário neste momento? Né? Ou os maiores problemas são outros? Este é um ponto. É difícil. É muito difícil. E eu entendo a opção do torcedor neste caso. É isso.